Quando a gente fala de selecionar aqui investimento em ações, aqui no Brasil, renda fixa, a gente analisa de uma maneira diferente, né, que a gente analisa lá fora. Então, quais são os principais critérios que vocês utilizam na hora de decidir comprar algum ETF, que vocês não preferem fazer o asset allocation? Porque fala assim, uma coisa é ETF, mas não tem poucos ETFs. Tem vários ETFs, afinal a gente está falando de 5 mil empresas listadas lá nos Estados Unidos. A gente está falando de títulos, se essas 5 mil empresas são listadas, a gente está falando de títulos de renda fixa de provavelmente milhares de empresas. Como é que vocês fazem a seleção de ativos, né, desse mercado que é gigantesco? Eu acho que é impossível conhecer todos os ativos que a gente tem lá fora. Imagina, 5 mil empresas listadas, a combinatória disso na hora de montar ETFs com participação em empresas ou dívida dessas empresas, né? Então, é um mercado que é um mundo de oportunidades. E aí, se você olha muito para isso, você fica até meio paralisado. Caramba, qual que eu vou pegar? Então, o critério que eu uso, eu vou naqueles que têm mais dinheiro sob gestão. Eu olho lá o quanto eles têm de tamanho, né, de valor de mercado e vejo, poxa, eu tenho aquela tese de que o conhecimento está disperso pela sociedade. Uhum. Se esses caras têm tanto dinheiro assim na mão, deve ser, né? Porque tem muita gente olhando e falando, não, esses caras aqui são confiáveis. E eu só não gosto de nada, principalmente em renda fixa, que seja muito concentrado. Então, em renda variável, você pode diversificar até um certo nível. Depois você começa a simplesmente ter ainda a mesma volatilidade do mercado e perder em termos de rentabilidade, né? Fica com Sharpe ruim. Mas em renda fixa, você quer diversificar. Sim. Porque um default é você perder 100% daquilo que você investiu, né? Uma empresa pode performar mal e cair 20%, 30%, cair 100% é muito mais difícil. Então eu gosto em renda fixa de ETFs que tem muita diversificação entre vários emissores. Esse é o meu critério. Mas eu não costumo ficar procurando aquele nome que ninguém conhece. Tem uns amigos meus que são ricos há muito tempo, que eles gostam de, por exemplo, vai para a Itália, aí gostam de ir na sorveteria fora da zona turística, que ninguém conhece, porque lá a nata é especial. Eu falo, cara, eu quero a sorveteria em frente à Fontana de Trevi, eu sou turista. Entendeu? É a mesma coisa que eu faço no mercado americano. Eu não sou especialista em mercado americano. Eu só quero alguma coisa que ao longo do tempo vai me dar um rendimento melhor do que eu teria aqui no Brasil, o que não é tão difícil de obter por lá. Até porque, quando a gente fala de picking, né, de pegar esses nomes específicos, a gente está falando sobre ETF, eu fiquei pensando aqui. Eu já tive retornos bons com nomes individuais aqui no mercado brasileiro, já aconteceu lá fora também antes de eu mudar para essa questão de preferir ter ETFs. Só que eu nunca tinha uma posição muito grande num desses nomes, a ponto daquilo mudar a minha vida. Uhum. Era, você tinha 1% em uma empresa que subiu 100%. Legal, virou 2%. Dá uma boa história. Pô. É, uma boa história, né? É um vídeo bom, uma thumb boa pro YouTube. Comprei e valorizou 100%. Mas isso não vai mudar a minha história. Então, eu prefiro ter o ETF que, na média, ao longo do tempo, vai render muito bem, mas eu não fujo muito do óbvio, não. A zero índice de rebuscação que eu vou fazer lá. Não, vou pegar isso aqui, fazer uma conta, bababá, gastar muito tempo. O meu investimento lá fora, ele leva 10 minutos no mês. É isso. Legal. E como que eu olho, assim, como um ETF, apesar de existir ETF de gestão ativa, um ETF segue um índice. Então, eu gosto sempre de entender qual que é a metodologia desse índice. Eu olho lá, você tem todas as provedoras de índices, tem um paper onde ela explica tudo, o rebalançamento acontece disso, o meu método de seleção é isso, eu filtro pelo free float da empresa, eu consigo entender, tá bom, entendi qual que é a lógica, é que é matemático, o ETF não tem ali inteligência de gestão, é uma inteligência operacional. Então, se eu entender o algoritmo do índice, eu sei como a carteira vai se comportar ao longo do tempo. E aí eu começo a agregar alguns olhares qualitativos. Tá bom, isso faz sentido? Faz sentido para um investidor médio? Faz sentido para o meu assinante? É legal? E aí eu vou entrando na parte operacional. Tá bom, agora aprovei índice, vamos olhar ETF, o veículo. Tem um patrimônio relevante, como o Bruno falou? Tem uma mínima liquidez para negociar? Distribui o dividendo semestralmente, trimestralmente, de forma que estacione mais ou menos caixa por muito tempo? Vai dar tempo para rebalancear ou o cara fica forçando o rebalanceamento todo mês e tira um pouco do efeito compounding? Eu olho um pouco de tudo, assim. Tem alguns que até levam mais complexo. Pega um ETF de fator, aí você tem que ler a teoria do que é o fator qualidade, o que é o fator... Aí é mais complexo, mas a gente está entrando num nível de especificidade grande demais. Então, eu gosto desse pensamento que o Bruno trouxe. O simples, muitas vezes, vai ser o melhor caminho. Então, assim, é o bom, bonito e barato. E nem sempre a gente acha oportunidades boas, bonitas e baratas na vida. Eu pego um bom ETF que me atrela um bom índice, pago barato por ele, invisto todo mês sem pensar demais no dólar, no preço. Isso vai te trazer um belo enriquecimento ao longo do tempo e tá ótimo.